Olá pessoal, boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, o nosso projeto Manual do Proprietário, que ensina de maneira prática e simples como estar cuidando daquela meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, que são os grandes causadores das doenças crônico-degenerativas. Então, ao longo dos anos, vocês vêm aprendendo aqui, nesse projeto Manual do Proprietário, quais são essas alterações que vêm ocorrendo no nosso organismo por anos e décadas e que eclodem, né, como doenças degenerativas e normalmente ditas que são doenças só controláveis, sem cura e que vamos carregá-las para o resto da vida. Muito bem. Muitos já devem ter percebido que nem sempre é assim, que quando tratamos as causas, muitas dessas doenças regridem e as medicações vão podendo ser diminuídas e até paradas, e a pessoa realmente pode restabelecer a saúde, sim. E é para isso que está aí o nosso projeto Manual do Proprietário, que utiliza uma série de ciências juntas, né, para atuarem de forma sinérgica para manter o seu organismo em homeostase, em equilíbrio, e assim a doença não encontra terreno para evoluir, né, ou até para se manifestar, se ela não se manifestou ainda. Vocês bem sabem que eu respondo aqui perguntas de vocês, sugestões de pauta, dúvidas, através do e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então anotem aí que é importante, esse é o nosso link de contato, isso torna o nosso programa muito mais interativo. E o e-mail então é radiomundial@radiomundial.com.br. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho, todo esse material com muito carinho e me entrega. E aí, nas semanas seguintes, eu vou orientando vocês da maneira que eu posso aqui, de um modo ético, através da Rádio Mundial. Tá ok? Então, aguardo esses e-mails de vocês. Hoje eu vou responder um e-mail de uma paciente, a dona Miriam Monteiro, de uma ouvinte, que vem sofrendo por muito tempo com uma sintomatologia. E é interessante porque, a hora que eu estiver explicando para ela, isso vai servir para um monte de gente que vem sofrendo pelas mesmas causas e que não tem sucesso com a medicina convencional. Ok? Então, olha só que interessante que a dona Miriam escreve. Ela fala assim: eu preciso muito da sua ajuda, eu tenho 79 anos e sofro de uma tosse constante há quase 8 anos. Ela ia num médico e foi nesse médico, um pneumologista, um especialista em pulmões, por 3 anos. Fez vários exames de pulmão, de sangue, de coração, e os resultados da dona Miriam eram sempre negativos. Então um dia o médico falou para ela que não teria mais nada o que fazer, pois os remédios não funcionavam e os exames não davam nada, e que ela para comprar umas pastilhinhas de tic-tac, eu não sei se vocês conhecem, né? Uma pastilhinha de doce, né? Que vende com um saborzinho de menta ou hortelã, e para comprar várias caixas e deixando na cozinha, na poltrona para ver televisão, perto da cama, né? E sempre carregar na bolsa. Bom, diz que ela saiu de lá chorando, já passou quase 3 anos, e continua tossindo, né? Então ela pede uma ajuda. Diz que já fez quase 50 exames de alergia e todos deram negativos. E que ela tem pressão alta há bastante tempo e ela toma um remédio que é Moduretic 25/2,5. Tudo bem. Então, o que eu queria dizer aqui para a dona Miriam, primeira coisa, os exames de alergia, eles só dão positivos quando o grau de alergia é intenso. O que eu queria que a senhora pensasse, e que todos vocês pensassem, seria num outro termo chamado intolerância alimentar ou incompatibilidade alimentar. Esse alimento não combina com o seu corpo. Ele faz uma leve reação alérgica e inflamatória que não aparece nos exames de sangue. Então, isso é muito importante ser levado em consideração. A senhora vem sofrendo há tantos anos
com essa tosse, eu queria muito que a senhora fizesse um teste de tirar completamente da sua vida, por pelo menos 60 dias, qualquer glúten. Então, se a senhora precisa de uma orientação dos alimentos que contêm glúten, como trigo, centeio, cevada e vários outros aí, muitos temperos, você tem que tomar muito cuidado, mas eu gostaria que a senhora pedisse orientação para um filho, para um neto, para um sobrinho, que investigasse para a senhora isso na internet, alimentos sem glúten, e que a senhora ficasse completamente sem glúten, sem leite e derivados e sem açúcar por 60 dias. A senhora vai ter todas as verduras do mundo para comer, cruas e cozidas, todos os vegetais, legumes. A senhora vai poder comer todas as carnes, frango, peixe, ovo, arroz integral, feijão. Então, a senhora não vai, eu não estou pedindo para a senhora restringir as suas calorias, nem passar fome, mas tirar esses alimentos que são geralmente mais intolerantes. Aí a sua chance de estar se livrando dessa tosse é muito grande. Uma outra coisa, gostaria que a senhora não comesse nada, pelo menos nem bebesse água, até 1 hora antes de se deitar, porque a senhora pode também estar sofrendo de um pequeno refluxo. Então, deitar com o esôfago e o estômago vazio, jejum absoluto 1 hora antes de deitar. E a outra coisa que eu queria orientar vocês, que existem um grupo de medicamentos antihipertensivos que funcionam muito bem, mas quando utilizados por longo prazo, um dos efeitos colaterais mais importantes é a tosse. E esses antihipertensivos são os que a gente chama de inibidores da enzima conversora. Então está entre eles o captopril, enalapril, lisinopril. Então eu gostaria também que a senhora trocasse o seu remédio de pressão para observar por um período. A sua chance de ficar livre disso, dona Miriam, é muito grande. É seguir esses passos que eu te pedi. Deitar 1 hora antes de deitar, nem água nem nada, jejum completo, né? Para não ter refluxo. Tirar todo o glúten, leite e derivados de leite, todos, e o açúcar por 2 meses. E trocar esse comprimidinho seu, também por esse período de 2 meses, para observar o que acontece. A tua chance, Miriam, é muito grande de começar um 2017 muito mais feliz e sem essa tosse que te acompanha por anos. Tá ok? Bom, então, gente, relembrando vocês que o nosso e-mail para contato é radiomundial@radiomundial.com.br. Olha só, que interessante. Eu venho dizendo para vocês sempre, né, que nós tentamos resolver tudo com pílulas mágicas, remédios, medicamentos maravilhosos que nos protegem, que nos salvam. Então, qualquer paciente internado, ele vai tomar ali uma série de remédios, ele vai tomar anti-inflamatório, ele vai tomar analgésico, ele vai tomar antibiótico, e na prescrição desse paciente já entra automaticamente, sendo ele de qualquer especialidade, internado por qualquer doença, entra os inibidores de bomba de prótons, que são os famosos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que vocês conhecem, com a função de estar protegendo o estômago desses pacientes daquele monte de medicações e do estresse que a própria internação ou a doença impõe, né, que pode gerar úlceras e sangramentos e tudo mais. Olha que interessante esse trabalho publicado no American Journal of Kidney Disease, ou seja, o jornal americano de doenças dos rins. E foi muito recente agora, foi em outubro de 2014. Ele fala o seguinte, que a nefrite aguda intersticial, né, ela é uma importante causa de agressões renais, especialmente em pacientes internados. A causa da nefrite intersticial aguda, devido às drogas, está mudando com os medicamentos novos em uso. Queria que vocês soubessem que essa nefrite intersticial aguda leva, grande parte das vezes, à insuficiência renal, a parar o funcionamento dos rins. Que isso aí é igual ou a diálise, ou transplante, ou morte. Percebam só. O tratamento para essa
nefrite intersticial aguda são os corticoides, que ainda é muito debatido, porque os resultados também não são satisfatórios. 133 pacientes que tiveram uma biópsia feita e que mostraram nefrite intersticial aguda dos anos de 1993 a 2011, as causas da nefrite intersticial aguda eram por drogas em 70% dos casos, ou seja, medicamentos. Doenças autoimunes em 20% dos casos. E infecções gerais em 4% dos casos. Então vocês veem que a causa de 70% dessas nefrites e que levam à insuficiência renal eram por utilização de drogas. E, dentre as drogas, né, sempre foi causadas por antibióticos em 49% das vezes. Os inibidores de bomba de prótons, os famosos omeprazóis, lansoprazóis, pantoprazóis, eram responsáveis por 14%. E os anti-inflamatórios não esteroides, o que vocês conhecem aí, por cataflam, feldene, ibuprofeno, todos esses anti-inflamatórios, né, em 11% dos casos. Eu sempre disse para vocês que anti-inflamatório usado cronicamente para uma dor aqui, para uma enxaqueca ali, né, para uma cefaleia aqui, ou para uma tensão pré-menstrual, ao longo do tempo levaria à disfunção do rim e do fígado. Né? Olha o trabalho mostrando para vocês. As 3 drogas que eram as maiores causadoras eram omeprazol, 12% dos casos, amoxicilina, que é um antibiótico em 8% dos casos, e o ciprofloxacino, que é um outro antibiótico em 8% dos casos. E mostrava também que quanto mais prolongado o uso, maior a chance de não conseguir reverter, ou seja, de não conseguir sair da insuficiência renal. Conclusão, a causa de nefrite intersticial aguda pode estar mudando e o uso descontrolado de inibidores de bomba de prótons, no caso que eu sempre digo, omeprazol, lansoprazol, para qualquer espirrinho, para qualquer tosse, para qualquer refluxo, não é? Para qualquer rouquidão, eles estão surgindo como os maiores contribuidores para essas nefrites intersticiais agudas e insuficiência renal. Então, mais um parecer aqui. Eu não estou dizendo para vocês nunca utilizarem medicamentos. Eu estou dizendo para vocês que os medicamentos nunca são uma alternativa para sempre. Essa frase pode se tornar também mais um lema do nosso manual do proprietário. Então, os medicamentos nunca são a solução para sempre. Então, eu tenho um refluxo, eu tenho uma tosse constante, eu tenho uma azia, uma queimação, tudo bem, eu até posso usar uma substância que controle isso por um determinado período de tempo, enquanto eu investigo as causas disso e começo a tratar as causas disso. E eu não vou colocar esses sintomas para serem tratados o resto da vida com uma droga, porque eu sei que qualquer uma dessas drogas, elas vão levar a um preço caríssimo ali na frente. Tá ok? Para ilustrar isso, se vocês vissem, por exemplo, quando o Vioxx, o anti-inflamatório, que era usado no mundo inteiro, o campeão de vendas, quando foi entregue os trabalhos da pesquisa para o órgão regulador que iria liberar ou não para o mercado, a empresa que desenvolveu essa droga, nos testes, tinha observado um enorme aumento de incidência no grupo que estava em testes usando esse medicamento de doença cardiovascular, que esse remédio causava ataques cardíacos. Só que esses dados foram negligenciados quando entregue os documentos das pesquisas para o órgão que regula a droga. Então, essa droga foi para o mercado. Os produtores, os desenvolvedores dessa droga já sabiam disso. Foram para o mercado até que começa a morrer uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e aí centenas de milhares de pessoas de doença cardiovascular.
até ele ser retirado do mercado. Um livro que ilustra muito bem isso tudo é um livro que chama assim Medicamentos Mortais e Crime Organizado, Dr. Peter Gotsky. Esse doutor é um médico dinamarquês que trabalhou como intensivista em terapias intensivas durante muitos anos e depois trabalhou também na indústria farmacêutica. Então, ele põe os dados, e se vocês lerem esse livro, vocês vão ver a quantidade de drogas que foram introduzidas, que foram aprovadas por órgãos reguladores, que depois, que teoricamente teriam sido feitos testes antes, mostrando que a droga era uma droga segura e que foram retirados do mercado por trazerem enormes complicações à população. Então, remédio, medicamento, é um mal necessário. A gente tem que colocar isso na balança para saber quando usar, por quanto tempo usar e tudo mais. Hoje, gente, eu tenho recebido bastante e-mail aqui porque eu não tenho aberto o telefone da rádio e tem muita gente querendo falar comigo. Então eu vou deixar os telefones da rádio, que eu vou ter tempo hoje para responder talvez uma ou duas perguntinhas. Os telefones aqui para os ouvintes é 31710221 e 32624490. Então, continuando. Quantas pessoas, né, que conhecemos hoje que teve uma vida teoricamente saudável e de repente eles têm um diagnóstico de esteatose hepática, que é gordura em volta do fígado, e que evolui rapidamente para cirrose hepática, muitas vezes insuficiência hepática e morte, muitas vezes câncer hepático. E essas pessoas vão falar assim, e os familiares comprovarem, puxa, mas eles eram saudáveis, eles tinham uma boa alimentação, eles não bebiam álcool, eles tinham uma vida muito regrada. O que justifica isso? Aí um outro paciente fala, um outro parente fala, um amigo fala, ou quem está acompanhando a consulta fala, mas ele tinha dor de cabeça sempre e tomava sempre algum remedinho para essa dor de cabeça, que tinha paracetamol, Tilenol na fórmula. Olha uma outra droga que é extremamente hepatotóxica, que todo mundo usa e destrói o fígado de grande parte de pessoas. Tem, provavelmente, essa droga, ela causa mais danos hepáticos no mundo do que a própria hepatite C. E está aí no mercado, a empresa vai pagando indenizações para quem entra com ações, mas o que eles ganham é tanto, que essas indenizações saem como um cafezinho. Eu vou atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem é? Boa tarde, doutor. Pois não, como é seu nome? Quem fala é Meire, de São Paulo. Pois não, Meire. Doutor, primeiramente eu quero agradecer a vocês todos da Rádio Mundial, a vocês também comunicadores, pelas grandes explicações que vocês dão pra gente, né? Obrigado. Realmente são muito importantes na nossa vida. Tá? Desejo a todos um Feliz Natal, uma boa festa. Muito obrigado, para você e sua família também. Tá. Doutor, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho 52 anos e até o ano passado eu vivia no mercado corporativo, né? No mercado financeiro. Então eu tinha picos de pressão alta. Ok. Não era uma constância. Eu tinha picos de pressão alta. Aí eu fui no médico, tudo, fiz vários exames, tudo. Ele me passou um remédio, indapamida, nifedipina e atenolol. Uma fórmula pequenininha. Aí, a minha pressão, agora faz um ano que eu estou fora do mercado financeiro, eu tomo regularmente, né? Mas um dia, antes de perder o convênio médico, eu perguntei pro médico assim, doutor, até quando eu vou ter que tomar esse remédio? Ele falou, para a vida inteira. Eu, pessoalmente, doutor, eu não me conformo com isso que eu tenho que tomar esse remédio. Não, então eu vou te orientar direitinho. Meire, me fala uma coisa, você está com um peso adequado? Estou um pouquinho, com 5 quilos a mais só. Tá ok. Então tá. Então me escuta que eu vou te responder através da rádio, tá bom, Meire? Muito obrigada. E nós aqui da Rádio Mundial também, todos, eu também agradeço a sua audiência e desejo a você e tua família um Feliz Natal também, tá bom? Muito obrigado, então, doutor. okay. É muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Viu, a Meire, gente, veja, ela é uma pessoa que estava no mercado de trabalho sob um estresse adrenal constante. Você vê, ela estava no mercado financeiro, isso gera muito estresse, e numa faixa etária
que ela estava ao mesmo tempo entrando no climatério, né, por volta dos 50 anos, ela tem 52, ela saiu de lá com 1 ano, então junta o estresse do trabalho, junta o climatério, as alterações hormonais todas, e ela começou a ter picos de hipertensão. Muito bem. Será que quando ela foi no colega médico, ele avaliou isso detalhadamente? Como é que estavam os hormônios todos da Meire? Como é que estava o nível de cortisol da Meire? Ela estava em estresse adrenal? Não estava? A gente podia controlar se esse cortisol tivesse muito alto, com plantinhas como ashwagandha, aumentar o GABA. Se ele tratasse ela como um ser todo e não como um pico hipertensivo, um pico de pressão alta que pudesse ser resolvido com uma droguinha e que ela saísse do consultório em 10 minutos. Não foi isso que foi feito. Ela tem história familiar de hipertensão, os pais são hipertensos, os irmãos são hipertensos. Ela não é uma pessoa obesa, ela parece uma pessoa saudável. Então, por que não orientar uma dieta adequada, trazer a Meire para o peso ótimo dela, 3, 4 ou 5 quilos a menos, estimular a atividade física para aumentar a produção de óxido nítrico, tomar aquele suco que eu falo, Meire, que está naquele... Eu queria que vocês vissem todos, aliás, eu vou falar, no youtube.com é uma ferramenta fantástica para vocês. Se vocês forem no youtube.com, colocarem na barra meu nome, Edmond Sabe Júnior, vai abrir ali uma série de programas e mais palestras que eu falo aqui, que eu falo em outros lugares. Assistam essa que fala o milagre do óxido nítrico, né? E aprendam a fazer aquele suco de manhã. Aumentando esse óxido nítrico, diminui a pressão arterial. Magnésio, Meire, suplementação de magnésio. Eu daria para você, além de controlar todos os dados, fazer você abaixar um pouco o peso, ver todos os seus hormônios, né? Mas não é só hormônios sexuais, é da tireoide, da paratireoide. A vitamina D está muito relacionada também com aumento de peso, com diabetes, com hipertensão. Deixaria ela em níveis ótimos, em torno de 50, 60, até 70. Então eu colocaria tudo isso e ajustando tudo isso, aumentaria seus neurotransmissores de paz e equilíbrio, como serotonina, usando triptofano, como GABA. E aí a tua pressão naturalmente ia caindo. E aí poderia se ir abaixando nessa formulinha, por exemplo, a indapamida, que está com 5 miligramas, vamos baixar para 2,5. A nifedipina, que está com 3, vamos baixar para 1,5. O atenolol, que está com 30, vamos baixar para 15 e vamos observar. E vamos continuar o processo de alimentação correta, de modulação hormonal de todos os hormônios, de atividade física. E essa pressão vai caindo sim, e você não vai ter que tomar isso o resto da vida, Meire. Eu também não aceitaria uma condição dessa. E é muito fácil, é colocar a Meire todinha em equilíbrio e essa pressão vai cedendo, porque esses picos hipertensivos apareceram para dizer para a Meire, olha, tem alguma coisa nesse corpo, né? Esse organismo se manifestou assim porque tem alguma coisa que não está harmônica. Isso era o estresse do trabalho, isso era talvez uma dieta incorreta por aquela correria no mercado financeiro ali o tempo inteiro, 1, 2, 3 telefones, e ela tinha que comer um lanchinho aqui, uma coisinha ali, enfim. Hoje pode-se colocar essa vida muito bem regrada e você, sem dúvida, retornar aos níveis ideais de pressão, que não precisam ser 12 por 8, né? Qualquer pressão entre 13,5 por 8,5 é normal também, e você não tem que tomar isso o resto da vida. Eu agradeço a sua audiência, e nosso tempo voa aqui, gente. Eu queria agradecer a vocês todos, a audiência do ano inteiro. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas as dicas, que vocês aproveitem um período de descanso agora, para poderem dar uma olhada nos programas no YouTube. Lembrar que o Natal não é aniversário meu, seu, do vizinho, dos nossos parentes, que é aniversário daquele ser que viveu aqui há 2.000 anos atrás e que foi provavelmente não, eu tenho certeza, o maior curador, o maior médico que esse planeta já teve, independente de tudo mais que ele possa ser ou que ele possa representar para cada um de vocês. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nele, vamos pensar em cura, vamos pensar em harmonia, vamos pensar em amor. Tá? Eu quero desejar um Natal maravilhoso para vocês todos e muita paz no coração e saúde. Abração a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.